Olá, eu sou Daniel França e no vídeo de hoje eu vou falar sobre repressão sexual. Um dos grandes problemas da cultura que se formou em torno da sexualidade foi o fato de ter sido criado uma norma social, segundo a qual alguns comportamentos são considerados sexualmente normais e outros sexualmente anormais. E essa normatividade sexual tem causado muito sofrimento ao longo da história. E para abordar esse tema de forma mais científica, eu vou recorrer a dois pensadores muito importantes na história do conhecimento, Michel Foucault e Sigmund Freud. Foucault era homossexual e sofreu muito em razão disso, tendo chegado ao ponto de tentar o suicídio aos 22 anos, por esse e por outros motivos. Esse sofrimento foi um dos fatores que o levaram a estudar filosofia, para que ele pudesse compreender melhor a si mesmo e ao mundo. E a sua filosofia foi marcada pela análise da história, porque Foucault percebeu que simplesmente contando e analisando a história já seria possível concluir os fatos que levaram a nossa forma de pensar e de viver na atualidade. Ele concluiu que cada pessoa tem o seu poder pessoal de impactar o mundo. Mas ele concluiu também que existem pessoas e grupos com poder maior de fazer com que prevaleçam as suas ideias. Pessoas com poder maior de definir o que seja certo ou errado, conforme a sua visão particular de mundo. E essas pessoas são chamadas de dominantes. E quanto à sexualidade, Foucault escreveu um livro que se tornou um clássico, chamado A História da Sexualidade. Dentre vários aspectos que o livro aborda, ele percebeu que, ao longo da história, os dominantes criaram um discurso sobre sexualidade, que classifica as práticas sexuais em normais e aceitáveis ou em anormais e inaceitáveis. E os dominantes, nesse caso, são representados principalmente pelas autoridades religiosas. E esses dominantes criaram uma norma social, que foi imposta a toda a sociedade. Segundo essa norma, todos os que tiverem práticas sexuais aceitas pela sua visão particular serão considerados normais, enquanto que os demais teriam práticas sexuais consideradas anormais. E um dos aspectos curiosos desse processo histórico foi o que ocorreu na colonização. A sexualidade era pensada e vivida de forma diferente em todos os povos do planeta. Mas como os europeus colonizaram praticamente todo o mundo, eles acabaram impondo a sua forma de pensar e de viver. E assim, acabaram impondo vários aspectos da sua cultura, como a sua religião e a sua forma de pensar sobre sexualidade. Em resumo, as ideias sobre sexualidade foram impostas ao povo europeu, a partir do que pensavam as autoridades religiosas da Europa. E essas ideias foram impostas aos outros povos que foram colonizados pelos europeus. E como a cultura é transmitida de geração a geração, nós precisamos refletir se o nosso psiquismo está impregnado pela forma de pensar do colonizador europeu. Um outro pensador importante sobre repressão sexual foi Sigmund Freud. Ele analisou esse fenômeno mais sob o aspecto psicológico, a partir do relato de suas pacientes. A maior parte dos pacientes de Freud eram mulheres, e elas contavam a ele uma série de conflitos íntimos, muitos de ordem sexual. Freud então percebeu o seguinte, que o conjunto de normas sexuais ditadas que predominavam na sociedade eram absorvidas pelas pessoas no processo de socialização. E esse conjunto de normas Freud chamou de superego, que se transforma em uma espécie de juiz interno que fica a todo tempo julgando o que a pessoa está desejando ou fazendo. Esse juiz interno muitas vezes entra em conflito com os desejos que a pessoa tem. E Freud chamou esse conjunto de desejos de id. Em resumo, os desejos do id, com muita frequência, entram em conflito com a moral social representada pelo superego. E no meio dessa batalha interior, cabe ao ego decidir qual caminho seguir. Um ponto que merece destaque é que a maior parte das pacientes de Freud eram mulheres. Eram elas que sofriam mais pela repressão sexual
e que buscavam mais a terapia. Já os homens, em geral, tinham mais liberdade, não só para sair, para trabalhar e se realizar profissionalmente, como também para atender os seus desejos sexuais fora do casamento. E nesse contexto, você pode me perguntar: Daniel, qual é o grande problema da repressão sexual? Eu destaco 3 problemas principais, que são a falta de autoconhecimento, a intensificação dos desejos gerada pela repressão e os conflitos que oprimem a pessoa. O primeiro grande problema é a falta de autoconhecimento. A repressão ocorre quando a pessoa se vê obrigada a seguir uma norma ditada pelos outros. E principalmente em se tratando de sexualidade, essa norma dificilmente vai se adequar totalmente ao que a pessoa pensa e sente sobre o tema. Daí, ela simplesmente obedece à moral social imposta sem questionar e sem tirar suas próprias conclusões a partir de suas próprias experiências. E aí ela acaba não se autoconhecendo. Logo, é fundamental que a pessoa se permita viver suas próprias experiências para, a partir de suas próprias vivências, possa se autoconhecer melhor e decidir o que é bom ou não para ela. O segundo grande problema da repressão é a intensificação dos desejos. Quando a pessoa simplesmente reprime seus desejos sem buscar compreendê-los, essa repressão geralmente leva a uma intensificação do desejo. Freud chegou a essa conclusão ao perceber que os impulsos do id, quando simplesmente reprimidos sem compreensão, tendem a ganhar ainda mais força sobre a pessoa. E eu também cheguei a essa conclusão, conversando e observando o comportamento de várias pessoas. Pessoas que simplesmente reprimem seus desejos sexuais sem buscar compreendê-los tendem a desejar ainda mais. E esses desejos se manifestam, por exemplo, em sonhos eróticos ou em fantasias, quando a pessoa imagina estar vivendo o que ela reprime. E o terceiro grande problema da repressão se refere ao conflito intenso entre o superego e o id, que causa muito sofrimento à pessoa. Com o superego exercendo muita força sobre a pessoa, ela tende a se reprimir. Mas com a repressão, o id acaba exercendo ainda mais força. E aí, o conflito entre id e superego acaba oprimindo ainda mais a pessoa, causando adoecimento psíquico e até mesmo físico. Então, você pode me perguntar: mas Daniel, qual é a saída para esse problema? Como adquirir um estado saudável em relação à sexualidade? Essa é uma questão tão profunda que vai ser objeto de um outro vídeo. Mas eu já posso adiantar que tanto Freud quanto Foucault chegaram a conclusões importantes. Freud destacou a busca da compreensão através do autoconhecimento e da análise das suas próprias experiências, desejos e sentimentos. E Foucault destacou o questionamento da moral social imposta, para que a pessoa busque realizar o cuidado de si, a partir das suas próprias conclusões. Mas esse é um tema tão rico que eu vou tratar dele com mais profundidade em um outro momento. Então é isso? Eu espero que tenha sido útil e até o próximo vídeo.